Olá pessoal, aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje, orgulhosamente, recebendo um velho ídolo, aliás, mais ídolo do que velho, tá? Fique bem claro isso daqui. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que já me ajudou a trazer, a agregar valor a eventos que eu fazia lá nos primórdios, quando comecei com a Nova Era. As palestras dele sempre foram muito concorridas, muito bem avaliadas. E eu estou falando de ninguém menos do que o diretor técnico da BTG, o doutor, o professor, mestre Bruno Mortara, tá? Um especialista em cores. E hoje a gente gostaria aqui, trouxe ele inclusive nesse intuito de falar um pouco das cores, que é sempre uma grande dor no mercado gráfico, um grande problema de se chegar naquela cor ideal, naquela cor que o cliente quer, que o gráfico pretende fazer, entregar, e que para as quais hoje já existe uma série de normas, né? E o Bruno vai explicar um pouco esse mecanismo de se conseguir chegar nessa meta tão desejada, tão importante dentro das artes gráficas. Bruno, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado, e principalmente pelo pronto atendimento, porque eu falei com você praticamente quase no final de semana e você já marcou assim de pronto, né? Eu acredito que a sua agenda não deve estar fácil para você conseguir ter feito isso, então agradeço muito essa deferência especial aqui ao Papo Net. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui de novo. Eu gosto muito de falar sobre cores e quando é sobre normas, então eu viajo na maionese, então é para isso que eu vim hoje aqui, para viajar na maionese e falar de cores e de normas técnicas. Perfeito. Você me falou muito aí de 3 aspectos de que as cores, o controle das cores está migrando de espectral para uma outra forma, ou para um outro viés. Me explica um pouco essa questão aí de como a gente avalia a cor para poder chegar na cor ideal, ou na cor que se pretendia inicialmente no processo todo gráfico. Muito bem. Essa eu acho que é a questão central, que é como o cliente especifica a cor e como você controla o seu processo de forma a obter essa cor. A história dessa relação entre o modo de especificar e o modo de se verificar, e todo o controle de processo intermediário, onde você está falando de materiais, de processo, de controle de qualidade, você muitas vezes tem interferência de acabamento, então é uma questão bastante complexa no mundo gráfico. Essa estrutura toda, antes a gente precisa falar um segundo de que a cor do produto gráfico é o atributo mais importante. É claro que a resolução, é claro que o acabamento perfeito, as dobras corretas, os cortes corretos, a montagem correta, a cola perfeita, a encadernação perfeita, tudo isso é importante. Mas na percepção do cliente, especialmente quando a gente está falando do cliente numa livraria ou num supermercado, o impulso de compra, o impulso em direção ao produto gráfico é a atratividade da cor. Isso já está super demonstrado, o pessoal da indústria gráfica tem estudos bastante interessantes, que quando você se desvia um ΔE, que é a medida que a gente usa para a diferença de cor, de 1 ou de 2, em relação ao produto original, a cor de marca original, o cliente começa a ter uma atitude de reticência perante aquela gôndola, perante aquele produto. Então, cor é uma coisa super importante para o nosso cliente e a indústria gráfica tem a obrigação de entregar a cor mais próxima possível daquilo que foi planejado. Voltando, então, a esse fio condutor colorimétrico, da especificação até o controle de qualidade e entrega do produto, a gente começou nos idos da indústria gráfica com densitometria. A gente tinha a norma, a família de normas ISO 5, que determinava como era feito um densitômetro, qual era a geometria, como se lia e assim por diante.
E a gente tinha os famosos catálogos de cor, quem está na indústria gráfica há um certo tempo se lembra, onde você ia aumentando os percentuais de ciano magenta e você tinha cartas e cartas de cor para papéis não revestidos, para papéis revestidos. Então você tinha a carta do Takano, você tinha a carta do Burt e assim por diante das principais gráficas. Que o designer fazia? Usei muito essa. Exatamente. O designer tinha que, olha, vou fazer esse papel de bala aqui, vou fazer um embrulho de bala. Então eu tenho que usar quanto de ciano, então ele ia lá na carta de cores, via com tanto de ciano. E esse processo era totalmente baseado em densitometria. Não obstante tudo, as tintas variavam muito, os materiais, os papéis variavam muito, então continuava sendo sempre uma arte gráfica conseguir, era uma arte conseguir chegar na cor mais próxima possível. É verdade. Quando a indústria atingiu a maioridade e os equipamentos, os sistemas de medição, como os espectrofotómetros, conseguiram se espalhar por causa do preço mais barato, por causa das condições, os computadores também estavam com maior capacidade, a gente passou a especificar colorimetricamente em LAB as cores. Então você tem, por exemplo, a coleção Pantone evoluiu para LAB e você pode controlar, passou a poder controlar com um espectrofotômetro a medida do seu impresso em LAB. Essa revolução da densitometria para a colorimetria, ela foi acompanhada pela principal norma técnica do setor, que é a ISO 12647. É uma família cuja parte 2 é a mais conhecida da gente, que é a offset, a 3 é code set, a 4 é rotogravura, 5 serigrafia e 6 flexo. 7 e 8 são para provas digitais. Então, a gente tinha essas normas de controle de processo que diziam para você, para o gráfico, se você usar tintas de acordo com a 2846, que é uma norma de tinta, e usar os tais papéis conforme eu estou te especificando aqui, você vai e o ganho de ponto conforme eu estou especificando aqui, você vai conseguir repetir esse resultado sempre. E aí a gente vai poder fazer um perfil desse resultado médio e dar para o seu cliente designer, que é o tal do Fogra 39 ou Fogra 47, para ele poder prever num monitor razoavelmente calibrado, lá na fase de design, como seriam essas cores. E a gente viveu quase 2 décadas nesse mundo mais ou menos aproximado do Fogra 39 e 47, que é esse mundo colorimétrico. É importante dizer que boa parte dos gráficos demoraram para adotar as boas práticas que essas normas exigem. Porque não basta seguir a norma, você precisa ter boas práticas implantadas, boas práticas de treinamento, boas práticas de uso de instrumento, boas práticas, né? Então, você vai numa gráfica, é muito comum ver o espectrofotômetro dentro da gaveta do gerente ou do chefe de produção. Então, esse tipo de situação a gente vê muito em gráficas brasileiras. Outra coisa que é interessante observar antes de falar do futuro, que está se aproximando, é que é notável observar que as gráficas que mais se atentaram às boas práticas em todos os setores e, especificamente em cores, são aquelas gráficas que despontaram como gráficas premium e de altíssima rentabilidade e com a percepção dos seus clientes de boas gráficas. Portanto, puderam praticar preços melhores e saíram do mercado, vamos dizer, mais comoditizado e conseguiram sobreviver. Então, existe uma relação também muito interessante entre cores e sobrevivência no mundo gráfico. Se eu puder continuar, eu vou falar sobre o futuro. Eu gostei, hein? Mas eu gostaria de pegar um ponto aqui, talvez até esclarecer um pouco. Vamos lá. Essa questão aí. Então, deixa eu ver se eu entendi, até para traduzir aqui para o pessoal mais leigo, mais no meu nível de entendimento de cores do que no seu. A etapa lá da densitometria que você falou é quando a gente controlava as cores pelas porcentagens das retículas. De retícula. Ou seja, dali para frente a coisa podia escapar porque não existia muita padronização lá para frente na tinta, no papel e tudo mais.
Aí passamos para a etapa colorimétrica, onde já havia um controle do resultado, onde a gente conseguia medir com os densitômetros as cores finais e aí ter um controle um pouco maior. Isso ficou... Com o espectrofotômetro. O espectrofotômetro. Então a gente evoluiu, ou seja, a gente passou a controlar o resultado final até algum... Controle não, até alguma medida, né? Ter alguma capacidade de medida ali e poder normalizar ou chegar mais próximo do resultado a partir do que já estava pronto, e não mais controlando só o início lá, as retículas que a gente tinha, mas controlando agora, podendo avaliar esse resultado. Foi isso, foi essa evolução que teve. É isso mesmo. Se você se lembra, na última Drupa, saudosa Drupa, a impressora da Heidelberg, que era um grande lançamento, que chamava-se Prime Fire, era uma impressora com cabeçotes Fuji, uma impressora digital, um corpo de, eu acho que é uma XL, com cabeçote Samba da Fuji. Ela tinha uma coisa que era super interessante, que me marcou muito, porque ela tinha duas pilhas de recepção. A pilha das folhas boas e a pilha das folhas ruins. Então, ela fazia essa máquina, como outras máquinas, outros sistemas de inspeção existem, de captura de... Muito bem, e essa impressora, ela tinha, então, essas duas pilhas. Esse é um sistema de inspeção de folha inteira que tem inúmeros pontos onde vê a colorimetria daqueles pontos. Não só tarjas de controle. E aí você consegue dizer se houve alguma modificação no entintamento de qualquer área. Perfeito. Você pode estabelecer qual é o grau de distanciamento entre as cores determinadas pela pré-impressão, isso é, pelo seu cliente, que ele aprovou, e as cores que você considera aprovadas. E aí você cria o crivo para poder... Existe norma para isso, mas de repente o seu cliente pode ser mais tolerante do que a norma, ou você pode ter um cliente extremamente que deseja precisão máxima. Então, na pilha das folhas boas, você tem 100% de folhas boas. Isso é o ideal, esse é o meu sonho para a indústria gráfica, só entregar produto em conformidade. Se você ler a norma 12647, toda a família, você tem lá uma cláusula dizendo que 68% das folhas ou do produto entregue estará em conformidade. Perfeito. E é interessante isso, porque 68%, se eu comprasse 68% da manteiga em conformidade ou do leite em conformidade, eu ia ter um 10% de leite estragado. Eu não quero leite estragado. Eu ia ter 100% de baixa na enfermaria. Isso, exatamente. Muito bem. Perfeito. Isso é o passado. O futuro, eu acho que os sistemas... Antes de você entrar no futuro, eu queria que você me explicasse uma coisa que para você deve ser rotineira, e talvez até para os gráficos que estão assistindo aí seja rotineiro, mas para mim escapou porque eu não conheço essa terminologia. O que é o LBA que você citou, por favor? LAB. LAB, tá vendo? Eu não consigo LAB. Eu não consigo nem falar a sigla correta. LAB é um sistema de codificação de cores que foi inventado por um conjunto de cientistas da CIE, que são cientistas da Comissão Internacional de Iluminação. Na verdade, que é o LAB, né? Eu conheço como LAB. LAB, exatamente. Em 76, eles inventaram esse espaço de cor esférico, onde estão contidas todas as cores, no eixo L, que é o eixo central, você tem luminosidade, no eixo A você tem vermelhidão versus verdidão, e no eixo B você tem amarelidão versus azulidão. Olha que legal. Isso porque nos receptores humanos você não pode ter, a gente não consegue ter uma cor verde e vermelho ao mesmo tempo, elas são excludentes, assim como o amarelo e o azul. Olha. Então, esse é o LAB e é o jeito, é o modo de qualificar a cor colorimétrico. Então, você tem 3 unidades que qualificam. E foi ótima a sua pergunta, por quê? Qual é o problema do LAB? Eu vou pedir perdão, porque eu vou falar um palavrão agora.
O problema do LAB é que eu tenho duas cores com o mesmo LAB, os mesmos 3 valores, e se eu olhar com diferentes luzes, por exemplo, eu estou com a luz LED aqui, eu estou com a luz do dia ali, vindo da janela. Conforme eu me aproximo de uma ou de outra, elas ficam diferentes, essas duas cores. Mas tem o mesmo LAB, porque o LAB é uma interpretação das cores espectrais sob o iluminante D50. Então, qual é o nosso problema? Qual é o problema das principais marcas? Ou o problema mais atual é que, dependendo da iluminação das gôndolas nos supermercados ou das lojas, você vai ter diferentes resultados ou diferentes percepções das cores. E o dono da marca não quer isso. Ele quer que esse metamerismo, que é o palavrão, ocorra de menor forma possível. Então, para não ocorrer metamerismo, você deveria usar pigmentos com curva espectral o mais próximo possível daquele pigmento que foi definido pelo cliente. E aí surge a nova geração de normas. Então, a principal delas é o CXF, que é a ISO 17972/4, que a gente traduziu recentemente no NS 27. Aliás, estão todos convidados a participar das reuniões do NS 27, porque agora elas são virtuais. Então, qualquer pessoa, qualquer técnico gráfico que queira participar no Brasil todo, é muito bem-vindo. Entre em contato com a BTG, a btg.org.br. Vou colocar o contato, o link aqui na descrição desse vídeo. Ótimo, é muito bem-vindo. Eu gostaria de aumentar, porque não precisa vir até São Paulo para essas reuniões. Muito bom. O CXF estabelece de uma forma espectral como é que eu faço o azul das linhas aéreas azul, o laranja da Gol. Se eu usar diferentes pigmentos, eu posso ter laranjas da Gol que reajam diferentes conforme o iluminante. Esse é o grande problema, ou a grande solução que a nova geração de produtos e normas espectrais vai trazer para a indústria gráfica. Isso é super sofisticado. O que está por trás disso é um novo gerenciamento de cores que se chama ICC Max. Quem quiser conhecer mais sobre ICC Max é em www.color.org. Perfeito. E para controlar o ganho de ponto, isso é, fazer controle de processo, também criamos no ambiente da ISO uma coisa fantástica, que é abandonamos a densitometria, né, o Murray Davis e assim por diante, e entramos no mundo colorimétrico espectral para determinar o controle de ganho de ponto, que é o SCTV, Spot Color Tone Value, que é a ISO 20654. Ela está em tradução, o nosso grupo vai começar a traduzir dentro de algumas semanas, e ela é muito interessante. Então, a gente vislumbra que no futuro próximo todas as normas técnicas vão definir seus papéis, suas tintas de forma espectral, assim como a gente começou com cores especiais. Então, esse é o futuro que a gente vislumbra para o mundo gráfico. E uma das reclamações que eu ouço bastante é: e as coitadas das milhares de gráficas que ficaram fazendo simplesmente produções bicolor, quatro cores, sem controle? Então, esse é um problema muito sério que a gente precisa justamente trabalhar, e é para isso que existe Senai, existe a BTG, existem canais como esse que a gente conversa e faz com que as pessoas se interessem para ir atrás dos conhecimentos que são necessários. Perfeito. Perfeito. Bem interessante essa evolução aí. Olha, eu até acompanhei, até vi, mas eu nunca percebi essa evolução. Na verdade, a gente percebe tecnologicamente que a tecnologia está, mas a gente não consegue perceber essa mudança de viés, né? Essa mudança de paradigma, né? De como as coisas são controladas, como as coisas são conseguidas, né? É bem interessante a gente falar com um especialista como você aqui, que nos coloca
o carro nos trilhos e fala assim, olha, até ali você passou pela estação tal e agora você está em direção à estação tal. Então, eu sei agora onde é que eu estou no espaço, aqui, né, no tempo. Isso é muito legal. Muito obrigado, Bruno. Posso adicionar mais uma última coisa? Então, um dos queridinhos do momento é a impressão multicores, né? Ou impressão de gamute expandido. Então, para ter gamute expandido, é fundamental você poder definir cada cor de forma espectral, senão você não consegue fazer gamute expandido. Então, o gamute expandido ele está em cima do CXF controlado, que é o jeito que você define a tinta, o SCTV é o jeito que você define ganho de ponto, e para fazer os cálculos de como essas tintas se sobrepõem e fazer toda a previsão colorimétrica daqueles componentes espectrais, você precisa do ICC Max. Então, esse é o futuro que está vindo aí. Nem tudo do que eu falei já tem produto, mas os Pre-Energies, Pre-Nects e outros sistemas aí estão incorporando cada vez mais. E o meu conselho para os gráficos é medir, medir, medir. Se você só tem densitometria, comece a medir, medir, medir e pense já em passar para a colorimetria. E, no campo da colorimetria, medir, medir, medir. Não se esqueça que quem trabalha especialmente com offset, que ainda é um processo dominante, a gente tem muita diferença entre tinta úmida e tinta seca. Então, também conhecer o tal do dryback, que é muito importante. Perfeito, Bruno. Bom, muito obrigado aí pela sua participação aqui. Convido você para voltar para a gente falar mais especificamente de alguns pontos aí, que eu acho que rendem um bate-papo inteiro, só alguns detalhes que você colocou aí. Se você for explicar, eu tenho certeza que vai levar um bate-papo todo aí, vai cobrir aí nosso bate-papo todo aí. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em falar com a gente. De nada. Espero ter você novamente aqui em breve. Obrigado a todos. Valeu, um abraço, Paulo. Bom, pessoal, esse foi o doutor, professor, mestre Bruno Mortara, dando uma aula aqui, né? Dando uma aula aqui para nós sobre cores, né? Sobre cores, e nos enriquecendo aqui, a cultura minha, principalmente, aqui foi bem enriquecida. Hoje aprendi umas coisas muito interessantes. E como eu sempre digo, por favor, curtam aí, se vocês curtiram. Se não curtiram, me digam aí o que a gente pode melhorar, me digam qual é o que está pegando, me digam onde é que a gente está acertando para a gente aprimorar. Se inscrevam no canal, acionem aí as notificações para saberem dos próximos bate-papos que serão publicados. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. E pela primeira vez na história da humanidade temos as ferramentas de colaboração. Aliás, inclusive, como o próprio Bruno ressaltou aqui, até as próprias reuniões da ONS agora estão sendo feitas virtualmente, então vocês podem usar essas ferramentas tecnológicas que existem hoje para a gente colaborar de forma imediata, de forma tempo real, sem se preocupar com distância, fronteira, idioma. Então, utilizem as ferramentas para a gente construir uma sociedade melhor, para a gente aumentar os nossos controles, aumentar a nossa participação nessa sociedade e construir um futuro melhor. Obrigado e até o próximo. Obrigado, Bruno. Sensacional. Valeu. Adorei essa aula, viu? Eu gostei demais. Quando você falou várias vezes LAB, eu não associei com Lab, cara. Eu fiquei pensando aqui, o que é LAB? Não faz mal. Até falei LBA. Tanto eu não fixei que eu até falei LBA em vez de... Quando você falou LAB, eu fiquei soletrando aqui na cabeça. Falei, puta, é o Lab. Puta, é. Não, o Lab eu já ouvi falar. Não que eu use, mas eu já ouvi falar. Beleza. Já tropecei nesse termo. Um abraço. Um abraço e vamos conversar lá com o Claudinei para... Com ele. Na verdade, eu acho que ele está esperando que eu marque a reunião, porque a semana passada foi muito corrida. Eu falei para ela, eu te ligo aí para a gente marcar essa reunião. Então marca com ele. Marca com ele, por favor. Eu vou passar um zap para ele aqui para a gente marcar e vou pedir para ele incluir você na reunião para a gente já fechar esse assunto de vez. Tá bom? Joia, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Abraço.